Graças e paz, boa noite. Estamos iniciando mais um programa Mensagem da Cruz. É um programa da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho e vamos iniciar esse nosso programa através de uma oração. Vamos orar ao Senhor. Pai, graças te damos e te louvamos por mais esse momento que estamos aqui para ouvir a tua voz, Senhor. Fala conosco, em nome de Cristo, a quem oramos. Amém. Estamos iniciando nosso programa com o pastor William Rafael. Pastor William Rafael é pastor da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho. Então, pastor, eu gostaria de iniciar o nosso bate-papo com alguns dados aqui do IBGE, que fala que a média de filhos por mulher no Brasil diminuiu. Em 1960, a taxa de fecundidade total era cerca de 6,28 filhos por mulher. Em 2010, caiu para 2,38 filhos por mulher. No censo de 2010, essa média estava em 1,90 filho por mulher. Em 2022, caiu ainda mais para 1,55 filho por mulher. Pastor, porque cada vez mais os casais eles querem ter menos filhos. Graças e paz, Douglas, a você que está nos acompanhando de casa. É uma alegria poder chegar até você, ou através da rádio, através do nosso podcast também no YouTube, trazendo sempre uma palavra de esperança, uma palavra da parte de Deus, uma reflexão sobre alguma temática da atualidade também. Essa é uma importante estatística e um importante tema para nós abordarmos esse mês agora, visto que o mês de outubro, né, se celebra também o mês das crianças. Então, uma excelente pergunta para nós iniciarmos o nosso bate-papo hoje. Veja, a Bíblia Sagrada é clara e eu queria começar, como sempre, lendo um texto da Bíblia que está lá no Salmo 127, verso 3, que diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. A Bíblia sempre retrata as crianças como sendo uma bênção, como sendo uma herança que Deus nos dá e como sendo parte do propósito de Deus para a humanidade. Desde que o homem foi feito, o Senhor disse: crescei e se multiplicai. Primeiro ordena ao homem o casamento e depois do casamento ordena a ele que tenha filhos, para que ele se multiplique. E durante todo o Antigo Testamento essa ordem foi cumprida, foi obedecida. No Novo Testamento, de igual modo, nós encontramos muitas instruções bíblicas a respeito do casamento e dos filhos. Essa ordem ela é cumprida. Porém, o que nós temos visto, especialmente no século XXI, veja que os dados que você apresentou aí são alarmantes, né, na maneira como as famílias têm abandonado o costume e têm cada vez mais diminuído a quantidade de filhos. Ela é alarmante no sentido de mostrar como que nós estamos distantes do propósito de Deus para a nossa vida. Ah, pastor, mas isso significa que eu só vou cumprir o propósito de Deus se eu tiver muitos filhos? Não, de modo algum. Até porque alguns casais nunca poderão ter, por infertilidade, por problemas físicos e outros mais diversos que vão impedi-los naturalmente de terem filhos. Porém, eu creio que a principal causa e razão pela qual os casais hoje, né, os novos casais não querem mais ter filhos é o pecado do egoísmo. Isso mesmo. Talvez você esteja me achando assim: ah, pastor, mas é porque o senhor não sabe das minhas condições financeiras. É porque o senhor não sabe do contexto que eu vivo. O senhor não faz ideia do quanto está difícil manter-se, do quanto está difícil criar filhos. Eu concordo em gênero, número e grau com você de que criar filhos é uma tarefa desafiadora e difícil. De todas, certamente é a mais desafiadora. Porém, a pergunta que eu torno a fazer a esses que argumentam: ah, está muito difícil ter filhos e criá-los, é: quando na história da humanidade foi fácil criar filhos? Porque os relatos que você mesmo mencionou agora registram famílias do passado que tinham 6, 7 filhos como média. Essa era a média. Muitos casais, muitas famílias eram compostos por um número muito maior. Certamente você está nos assistindo, lembra de sua avó, de sua bisavó, que teve 12, 13, 14 filhos, né? Então, é uma família grande. Hoje, as famílias que têm 3 filhos
já são consideradas grandes, né? É até comum se ouvir piadas. Nossa, 3, 4, que loucura! Essa é a percepção que a sociedade atual tem, que ter filhos é um desafio, que ter filhos dá muito trabalho, de que ter filhos ou ter muitos filhos é uma loucura para a situação que nós estamos hoje. Pois bem, nunca houve tempo fácil de ter filho. Nunca teve tempo fácil. Sempre foi difícil. Sempre houve dificuldade. Ou financeira, ou social, ou climática, ou de instabilidade econômica, familiar, seja lá o que for. O fato é que sempre ter filhos foi algo difícil. Porém, a Bíblia registra isso como sendo um mandamento do Senhor. É um mandamento. E além do mais, a Bíblia diz que filhos são herança do Senhor. Ora, como é que eu posso dizer que o Deus que me diz para ter filhos e que trata esses filhos como sendo herança são maldição? Então, é uma incongruência. É algo contraditório. Ou os filhos são a bênção e sua herança do Senhor, ou nós estamos negando o que Deus diz, chamando Deus de mentiroso, ou de fato o pecado do egoísmo está em nosso coração. E eu creio que essa segunda opção seja a mais provável. O pecado do orgulho, do egoísmo, está tão arraigado dentro de nós que nós vivemos a nossa vida tão voltados para nós mesmos, para os nossos prazeres, para as nossas coisas, para as nossas atividades, que nós não queremos dividir isso com outra pessoa. E de fato, ter filhos dá trabalho. É trabalhoso, é desgastante, é cansativo. Porém, a Bíblia nos chama para isso. A Bíblia nos chama ao sacrifício, a Bíblia nos chama ao doar-se. O próprio Cristo fez isso. Paulo vai dizer em Filipenses 2, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Ele, sendo o Rei da Glória, o Deus Todo-Poderoso, ele se despiu de toda a sua glória e entregou-se em nosso favor, em nosso sacrifício. E nós somos chamados para esse desafio. Então, a principal causa pela qual muitos casais não querem ter filhos hoje, certamente é o egoísmo. Eu não tenho condições. O dinheiro é pouco, é limitado. Veja, essa é uma desculpa, não piedosa, não piedosa. É bem verdade, aqui eu faço uma consideração, que não é piedoso também ter filhos para os outros criarem. Isso também não é piedoso. É pecaminoso. Então, você ser alguém irresponsável, você ter filhos para colocar nas costas dos avós, dos bisavós, de outras pessoas, porque você é um irresponsável. É pecaminoso essa atitude também. Porém, para os casais que são casados legalmente, que estão civilmente casados, abençoados pelo Senhor, casado direitinho ali, ter filhos é uma bênção. É a nossa descendência, é a nossa prole. Muitas vezes nós pensamos apenas no momento, né? Na atual situação. Agora financeiramente está difícil, agora economicamente está complicado, agora logisticamente é muito difícil. É se desdobrar, é levar menino para a escola, é voltar, é tarefa, é isso, é matrícula, é livro, é roupa, é saúde, é todo um contexto. Assim, nossa, a minha vida tá uma loucura para criar filhos agora. Como é que eu posso querer ter mais filhos? Como é que eu posso querer ter filhos em um casamento, no caso de casais que não têm filhos, né? A gente olha muito para o momento, nós somos muito imediatistas, a nossa sociedade está muito imediata. Porém, nós esquecemos de considerar o amanhã, futuro. E futuramente, quando você envelhecer, quem vai cuidar de você? Então, nós precisamos considerar os filhos nessas perspectivas bíblicas e, ao mesmo tempo, também numa perspectiva social, de que os nossos filhos são a nossa garantia do futuro. Ah, pastor, mas há muitos filhos que crescem e decepcionam os pais. Certo? Mas isso é uma possibilidade. Se você não tiver nenhum, você não tem garantia nenhuma também. Então, eu penso, meu irmão, que a principal causa para os casais atuais não quererem ter filhos seja o seu egoísmo. O egoísmo de querer viver só para si, de curtir. Um dia eu já pensei assim. Eu falo isso hoje com muita propriedade. Porque um dia eu já pensei assim. Eu lá quero ter filhos agora, eu quero curtir meu casamento, eu quero viajar, eu quero conhecer outros países. E Deus quebrantou meu coração e me fez entender, esse que vos fala, Deus quebrantou meu coração e me fez entender que tudo isso era fruto de um pensamento egoísta. Eu queria desfrutar de prazeres meus, negando aquilo que o Senhor queria para a minha vida, para o meu casamento. Isso não quer dizer que você acabou de casar, você já vai enveredar, senão vamos ter tantos filhos sem limite e vamos fazer muitos filhos sem responsabilidade alguma. Não é isso, não entenda assim. Mas nós somos chamados para construirmos uma família, para construirmos um lar. E, naturalmente, aqueles que se casam devem ter a consciência de que os filhos fazem parte desse pacote. Casou, você certamente vai ter filhos.
negar os filhos sem uma justificativa piedosa, sem ser por motivo de enfermidade, sem ser por motivo de estabilidade financeira, seja lá o que for, é uma atitude que revela o pecado do egoísmo do nosso coração, de pensarmos só em nós, no nosso prazer. E isso justifica o decréscimo no número de filhos das famílias. Veja, uma média de 6 filhos para 1,5 filho, média, né, olhando a questão da média, reflete como está a nossa sociedade. Isso é um fato, né? Poucos casais hoje, casais novos, têm mais de 1 filho, de 2 filhos. Na verdade, boa parte tem 1 filho e já quer fazer laqueadura. Isso reflete como que a nossa sociedade caminha. Daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, nós teremos famílias esvaziadas. Esvaziadas. E certamente, a quantidade de abrigo, de asilo para idosos vai aumentar drasticamente. Porque essas pessoas, esses casais vão envelhecer, não vão ter filhos para cuidar deles. É preciso criar muitas casas de abrigo para idosos, porque daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas talvez, nós vejamos isso de maneira mais clara, mais nítida, né? Infelizmente. Bem, pastor, e a gente percebe que não é apenas uma realidade no Brasil, né? Um exemplo, a própria China, onde o governo chinês promovia o controle de natalidade, já começou a promover que os casais tenham mais filhos. Agora, pastor, no nosso bate-papo, eu queria que o senhor trouxesse uma palavra de encorajamento, não apenas em termos filhos, mas ao termos filhos, criarmos no temor do Senhor. O que seria poder encorajar? Exatamente. Meu primeiro incentivo é aos casais que se casam no Senhor, considerem o fato de, quando se casarem, conversarem sobre a questão dos filhos. Muitos casais se casam e nem conversam sobre os filhos. Um quer ter filho, outro não quer ter filho. Considere bem isso, analise bem essa questão. Segundo, ao considerar sobre ter filhos, considere o que a Bíblia diz sobre os filhos. Eles são herança. Uma herança que Deus nos dá. Terceiro, ao considerar ter essa herança e receber do Senhor essa herança, considere-os criá-los no temor, na admoestação do Senhor. Aliás, afinal de contas, a razão pela qual Deus ordena que a gente tenha filhos não é ter filhos por ter filhos. É termos filhos para que eles sejam também servos do Senhor. Então, precisamos criar nossos filhos no temor, na admoestação do Senhor. No próximo programa, se Deus quiser, nós vamos tratar sobre as crianças e o ensino delas, mas é preciso que a gente entenda isso, né? Deus me concedeu a herança, a bênção de ter filhos. Eu preciso entender que eu tenho a responsabilidade de educá-los, de instruí-los no caminho do Senhor. Não é só dar a elas o alimento, a roupa e a boa educação. Acima de qualquer coisa, eu preciso delas a palavra de Deus, que é a palavra que vai conduzi-los para a vida eterna. De que adianta seu filho ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Então nós precisamos instruí-los pelo caminho da vida eterna. Amém, louvado seja o Senhor. Então, estamos encerrando mais um programa, a Mensagem da Cruz, e eu gostaria de convidar você para estar junto conosco, aprendendo mais da Palavra de Deus. Nós temos culto às quartas-feiras, às 19h30, também aos domingos. Temos escola dominical pela manhã, às 9h30, e à noite nós temos o nosso culto público, às 18h30. Então, venha para que juntos possamos estar aprendendo mais a palavra de Deus. Então, que Deus esteja abençoando a sua vida. E pastor, para encerrar esse nosso programa, eu gostaria que o senhor se despedisse e fizesse uma oração por todos nós. Queremos agradecer a você que esteve nos acompanhando até o momento, ouvindo o programa ou assistindo pelo YouTube. Rogar que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família, abençoe seu casamento. E se você já tem filhos, Deus abençoe seus filhos e os proteja, para que eles cresçam em graça, em sabedoria, sobretudo, para que eles cresçam no temor do Senhor. Vamos orar nesse instante. Eu convido você a fazer nesse momento uma oração juntamente comigo. Deus bendito, nós te agradecemos por esse momento, agradecemos ao Senhor pela tua palavra, pedimos que o Senhor aplique no coração de cada um dos nossos ouvintes, que ela não apenas seja ouvida, mas que ela seja internalizada e praticada para o louvor de tua glória. Abençoa todas as famílias que estão nos ouvindo, desperta-nos, ó Deus, a desejarmos fazer a tua vontade, a vivermos nesse mundo de acordo com a tua vontade, seguindo as instruções da tua santa palavra. Nós oramos assim, meu Pai, e já te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Um forte abraço.